Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Alexandre Terini. Bem-vindas e bem-vindos ao meu canal. Esse é um canal de história e a gente vai tratar sobre dois temas muito importantes hoje: as capitanias hereditárias e o governo geral, que nada mais eram do que as primeiras formas de organização político-administrativa que a coroa portuguesa implantou no Brasil no início do período colonial. É uma continuação da última aula em que a gente resolveu exercícios sobre Brasil pré-colonial. Então eu vou deixar na descrição o link dessa aula para vocês recapitularem. E aí a gente vai tocar o barco, certo? Em primeiro lugar, eu queria pedir o like de vocês e que se inscrevam no canal para que a gente possa cada vez mais crescer esse conteúdo e chegar a cada vez mais pessoas. E vamos lá. E por que é importante a gente estudar as capitanias, o governo geral? Porque a gente está falando do início da formação da nossa sociedade. E a gente está falando coisas ainda mais presentes. Vocês já se perguntaram por que no Brasil a gente tem um território tão imenso, continental, mas não tem terra para todo mundo? Por que não tem moradia para todo mundo? Por que a gente tem que pagar tão caro por uma casa? Por que tem tanta gente sofrendo para pagar aluguel e sendo despejado? Tanta gente sem moradia? Milhões de pessoas? É para responder essas perguntas também que essa aula serve. Por isso, eu organizei essa aula em 4 pontos. Relembrando as capitanias hereditárias, o governo geral e conclusão. Vem comigo. Em primeiro lugar, é preciso recordar o que é o Brasil. O Brasil é esse território imenso que antes de 1500 nem se chamava Brasil, porque quem viveu aqui eram mais de 5 milhões de indígenas, que na sua diversidade de povos, de tribos, etnias, línguas, crenças, costumes, não conheciam essa terra como Brasil, mas como Pindorama, que na língua tupi quer dizer terra, lugar, região das palmeiras. Mas eis que em 1500 o rei Dom Manuel I de Portugal manda o seu almirante Pedro Álvares Cabral para cá para declarar que essa terra é deles, que é propriedade da coroa de Portugal. Com base em quê? Com base num Tratado de Tordesilhas de 1494, que foi feito por um papa que era espanhol, e ele praticamente dividiu o mundo entre Espanha e Portugal. Mas eles esqueceram de combinar com os índios e com as outras nações europeias, porque ninguém estava de acordo com isso. Né? Porque à medida em que Portugal vai chegando nessas terras, apesar do primeiro encontro amistoso que tiveram com os indígenas, eles começam a entrar em conflito na tentativa de escravizar os indígenas para serem mão de obra. Ao mesmo tempo, as nações como Inglaterra, França, Holanda, que discordam dos tratados de Tordesilhas, vão tentar invadir esse território para conseguir riqueza e um lugar para elas como terra. Então, o que tem que ficar claro é que o Brasil não era um lugar para Portugal chegar aqui e fazer desenvolver como nação, como povo, como economia. Não, era um país para Portugal chegar, dominar e extrair o máximo de riquezas para ele poder lucrar. E isso faz parte de uma lógica e de um projeto que surgiu com o chamado mercantilismo, aquele sistema capitalista que estava germinando na Europa, na sua forma primitiva ainda, que tinha a burguesia como principal fomentadora e uma monarquia centralizada, como a de Portugal. Bom, como a gente sabe, nos primeiros 30 anos, apesar de Portugal ter buscado ouro, riquezas no Brasil, ele só vai conseguir extrair pau-brasil. E por meio das feitorias, através dessas
esses armazéns que eles vão montar no litoral para fazer escambo com os indígenas e levar essa madeira para a Europa. E fruto disso, a coroa portuguesa vai dizer que gastou muito para pouco retorno, né? Teve pouco lucro. E aí Portugal vai ter uma ideia de plantar cana-de-açúcar no Brasil. E por que ele teve essa ideia? Porque na Europa o açúcar era um produto muito valioso. No início ele era mais medicinal, depois ele passou a fazer parte da refeição dos europeus. E cada vez mais presente no cotidiano. Então ele passou a gerar muito lucro quem plantava e vendia esse produto. Por isso que Portugal vai investir tanto, porque ele sabia que ia dar lucro. E, além disso, Portugal já ia, no início ali do século XV, tá fazendo experiências em ilhas próximas à África, Açores, Ilha da Madeira, que ele ia estar plantando cana-de-açúcar, só que ele ia fazer isso no Brasil numa proporção muito maior. Além do lucro que ele ia ter, ele também ia conseguir povoar essa terra. E por quê? Porque plantar cana-de-açúcar demora quase um ano para crescer. E aí ia precisar de pessoas para cuidar da plantação. Assim ele ia começar a colocar pessoas naquela terra para ocupar e povoar. Em 1532, o rei de Portugal, Dom João III, vai pensar assim: e se eu fizer uma experiência? Então ele mandou Martim Afonso de Souza, que era um cara de confiança dele, para o sul do Brasil, para fundar um povoado e plantar cana-de-açúcar. E aí, esse povoado que ele vai fundar ali vai se tornar a Vila de São Vicente, que é uma cidade hoje no atual estado de São Paulo, no litoral. E que lá ele vai trazer, além dos parceiros dele, também os degredados, que eram criminosos portugueses, que o rei de Portugal achou como solução para esvaziar as cadeias lá na metrópole, trazer para o Brasil para eles cumprirem pena aqui, e aí ele ia povoar o Brasil e eles iam também servir como mão de obra, né, em construções, entre outras coisas. Né? E aí, a partir disso, eles iam fazer um teste. Se esse teste fosse bem sucedido, eles iam adotar para o resto do Brasil. Dito e feito. Aí, a partir de 1534, o rei de Portugal ele vai fazer oficialmente aquilo que a gente chama de terceirização da colonização no Brasil. Porque ele vai alegar que não tem dinheiro, né, não tem recurso, gastou muito só na extração do pau-brasil e tudo mais, teve pouco retorno, pouco lucro. Então ele vai confiar, vai responsabilizar terceiros para colonizar o Brasil. Vai colocar na mão de outras pessoas. E não vai a própria coroa portuguesa fazer isso. É daí que vão surgir as capitanias hereditárias, que a gente vai entender agora. Então o rei vai dividir o território brasileiro na régua em 15 pedaços de terra. E aí ele vai dar esses 15 pedaços, distribuir entre 12 capitães donatários. Cada um deles vai ser dono de uma ou duas capitanias aí. Como vocês podem ver aí na tela, vejam só, são 15 capitanias. Essa segunda imagem é o mapa com o nome de cada capitão desenhado na época. Bom, haviam 2 pré-requisitos para você ter posse de uma capitania hereditária. Quais eram eles? O primeiro é você ser alguém de confiança, alguém muito próximo do rei de Portugal e que era nobre, né? Evidente, era mais abastado, né? Ou seja, o que os portugueses chamavam de fidalgo, né? Ou bem-nascido. E, em segundo lugar, precisava ter ciência e portar
dois documentos principais, né? A carta de doação e o foral. O que era a carta de doação? Era uma espécie de escritura, um registro oficial de doação da capitania, daquela propriedade, para a família do donatário. Quer dizer, uma espécie de nota fiscal, né? E que nessa carta ela ia determinar que aquela posse ela pertencia à família do capitão, não apenas a ele individualmente. Porque se ele morresse, ele poderia passar para o filho dele. Né? Por isso que a gente chama de hereditária. Né? O filho ia herdar essa terra, né? Sempre o filho mais velho e homem. Né? As mulheres não recebiam terra, né? Justamente por ser uma sociedade patriarcal. E, além disso, determinando que aquela terra não era do capitão permanentemente, né? Não era definitivo. Porque se o rei de Portugal quisesse, ele poderia tirar, né? Se ele desobedecesse alguma coisa, ou quando fosse a vontade do rei de Portugal, ele poderia retirar ou passar para outro, ou o próprio Portugal ocupar aquele território, né? A coroa diretamente, né? E o foral, o que era? Era um documento em que estavam estabelecidos os direitos e os deveres dos capitães donatários. Sobre os direitos, o que seria? Eles podiam ficar com parte do lucro gerado naquela terra. O que era claro porque os donatários tinham interesse naquilo, né? Senão eles não teriam esse interesse, né? Segundo lugar, eles podiam usar de mão de obra escrava indígena, só que ficava a cargo deles capturar. A coroa não ia ajudar. Em terceiro, eles podiam doar sesmarias para outras pessoas. O que quer dizer sesmarias? Eram propriedades de terra que eram subdivisões das capitanias e que eles dariam para outras pessoas poderem explorar e assim eles conseguirem explorar, porque eles não iam conseguir fazer isso sozinhos, tá? E as sesmarias, elas são latifúndios, né? São grandes propriedades rurais que até hoje a gente tem no Brasil, né? E que são a base da economia brasileira. Né? Isso é muito importante saber. Né? Então, não mudou tanto, né? Agora, sobre os deveres. Cada capitão donatário tinha o dever de, daquilo que era produzido, da renda, parte ela teria que ir para Portugal, né? Para a coroa portuguesa. E, em segundo lugar, cada capitão donatário também tinha o dever de explorar e cuidar bem de suas terras. Isso envolvia eles protegerem de invasões estrangeiras, né? Porque franceses, ingleses, holandeses, enfim, estavam interessados em invadir aquelas terras, desobedecendo o Tratado de Tordesilhas. E também tinha o dever de povoar aquela terra. A questão do povoamento é uma questão muito importante para entender o Brasil até os dias de hoje. Por quê? Começando pela questão da família dos capitães donatários. Eles viram que era hora de se enraizar no Brasil, né, e formar suas famílias. Então eles vão trazer mulheres portuguesas de Portugal. Porque apesar de ter as índias nativas em que eles vão se relacionar também, eles viam que não dava para formar famílias com elas, né? Porque era uma sociedade patriarcal extremamente machista e, ao mesmo tempo, uma sociedade eurocêntrica, né? Então, as indígenas, elas eram de uma cultura considerada inferior, né, à cultura portuguesa e europeia. Então, não podiam se casar com elas, não podia ter um matrimônio. Né? Ao contrário do que vai acontecer depois com a cristianização progressiva dos indígenas, com a vinda dos jesuítas, que vão impor o cristianismo, a catequização, mas naquele momento não haviam jesuítas. Né? Então começou
a vir mulheres que eram jovens órfãs solteiras de Portugal, que seriam forçadas a casar com homens mais velhos, né, que eram os fidalgos, né? Junto com isso, também viriam muitos homens pobres portugueses, né, que eram os plebeus, não nobres, né? E aqui eles teriam uma posição um pouquinho melhor, porque eles teriam que conviver com indígenas e depois com os negros africanos, que viriam escravizados lá da África, e que seriam de culturas inferiores, né, entre aspas, como eles consideravam, e por isso ele poderia mandar um pouco mais, né, no Brasil. Por isso que era interessante vir os pobres. Junto com eles também os degredados, né, que a gente já falou que eram os criminosos vinham de Portugal para esvaziar as cadeias lá na metrópole. Mas sobre as capitanias, né, afinal, deram certo? Foram bem-sucedidas? Bom, boa parte das capitanias fracassaram mesmo, né? Mas a capitania de Pernambuco, que também é chamada de Nova Lusitânia, e a capitania de São Vicente conseguiram prosperar. Por que, em primeiro lugar, os outros capitães donatários não conseguiram ter sucesso? Por pelo menos 6 questões. A primeira, o isolamento. Porque a comunicação com Portugal era muito difícil, né, para eles pedirem ajuda, já que para chegar até Portugal e voltar eram mais ou menos 6 meses. Né? Então Portugal não auxiliava. Ao mesmo tempo, as capitanias entre si não se ajudavam, não se comunicavam. Então ficou impossível por conta dessa questão. Mas também, 2, por conta dos custos. Porque o custo, o preço, né, para você implantar um engenho para fazer a exploração daquela terra, né, com a cana-de-açúcar, o custo para você montar tudo aquilo, para ter estrutura, era muito alto. Né? E eles não tinham recursos para isso. Terceiro, a questão da mão de obra. Eles não conseguiam capturar os índios porque eles resistiam ao trabalho escravo. Né? Eles deram uma guerra contra os portugueses, resistiram bravamente, enquanto Portugal não ajudava os capitães a capturá-los. Né? Quarto, havia um contrabando muito grande por parte dos corsários, principalmente franceses, que invadiam contra o Tratado de Tordesilhas, né, desobedecendo, para conseguir riquezas e conseguir ocupar aquela terra. Então isso tirava muito da renda que eles teriam com aquela terra, não cumprindo com um dos objetivos principais. Né? Além disso, a própria Espanha estava infringindo o tratado que eles combinaram com Portugal. E quinto, a questão da administração, porque não havia um órgão centralizado para conseguir dar auxílio aos capitães donatários no que eles necessitavam, seja na questão da exploração da terra, seja na questão da proteção daquela terra com relação aos invasores, seja com relação a ter um órgão de justiça, um órgão fiscal, enfim, tudo que precisava para gerir. E então isso dificultava muito o trabalho. As capitanias eram isoladas entre si, independentes, né? Além disso, sexto, a questão do abandono, né? Porque muitos capitães nem chegaram a ir até aquelas terras, nem tentaram, né? Porque eles viram que Portugal não estava dando a mínima, né? Não estava confiando muito, né? Que ia ter alguma coisa ali para eles, que daria muito lucro, né? Então, por que eles iriam fazer, né, no lugar do rei? Então, eles mesmos não foram. Então, essas foram os principais motivos que fizeram que fracassasse boa parte, né? Só sobrando Pernambuco e São Vicente.
Então vai passar anos e Portugal vai ver que as capitanias fracassaram. Então ele vai tentar uma nova forma de organização político-administrativa no Brasil, que ele vai pensar numa forma que centralize essa administração. Como é que vai ser? As capitanias vão acabar? Não, elas não vão acabar. Elas vão mudar de forma, né? Porque a capitania não vai ser mais uma doação. Elas vão se transformar numa espécie de governo, né, em que o capitão geral, o capitão donatário vai ser um governador de sua capitania e não mais alguém que é donatário, né? Mas elas vão continuar a capitania. Ao mesmo tempo, o rei de Portugal vai mandar alguém de extrema confiança para o Brasil, né? Alguém que seja também abastado, um fidalgo, né? Para ser um governador geral, né? E o que esse governador geral vai fazer? Ele vai dar conta de colonizar as terras brasileiras como um todo, né? Contemplando todas as capitanias, aquelas que sobreviveram, e também os territórios que não deram certo, né? E essa administração nova, ela vai se instalar na cidade de São Salvador, né? Que virá a sede do governo geral, e vai ser construído um prédio lá, né? E essa cidade de São Salvador, ela fica na capitania da Baía de Todos os Portos, né? E que se tornaria, né, a atual estado da Bahia, com sua capital, Salvador. E essa vai ser a primeira cidade planejada do Brasil, né? Vocês podem ver aí na imagem como era o plano de planejamento da cidade de São Salvador. E aí, quem vai se instalar ali? Vai ser o primeiro em 1549, que vai ser o Tomé de Souza. Dá para ver a imagem dele aí, né? Um retrato da época, que ele vai ficar de 1549 até 1553. E aí ele vai ser sucedido em 1553 pelo Duarte da Costa, que vai até 1558, para depois ser sucedido pelo Mendes Sá, que governou até 1572. Então, esses três governadores gerais, que vocês podem ver os retratos deles, eles vão ser os mandatários a partir desse momento, né, centralizando a política e administrativamente a colônia do Brasil. Ao contrário da antiga descentralização. Esse é um novo plano de Portugal para ver se ia dar certo, né? Já que a outra experiência tinha fracassado. Mas o governador geral, ele não vai conseguir dar conta de tudo, né? Não vai conseguir saber de tudo, gerir tudo, né? Então ele vai nomear alguns cargos de confiança, né, que vão ter como finalzinho a palavra more, né? Quer dizer, é como se fossem ministros, né? Cargos maiores entre todos, né? E serão três. O ouvidor-mor, que seria responsável pela justiça, né? Então ele que ia julgar os crimes na colônia. Teria também o provedor-mor, que seria responsável pela economia, né? Então ele ia supervisionar as finanças, ele ia arrecadar os impostos, tudo em função da coroa, né? E por último, o capitão-mor, né, que ia cuidar da segurança, né? Então ele ia fazer a defesa militar da colônia, tanto na costa leste, né, quanto a oeste. Você que mora na praia ou que já foi na praia, tanto ao nordeste ou no litoral sudeste do Brasil, já deve ter visto algumas fortalezas, né, alguns lugares muito antigos em que há canhões apontados para o mar, né, muralhas, e muitas delas foram fortalezas, foram obras do capitão Mor, dos vários
governos gerais que o Brasil teve nesse período, né? Em função da proteção da colônia diante das invasões estrangeiras. Então vocês podem ver aí algumas fotos destas fortalezas, né? Que a gente pode encontrar no litoral brasileiro. Por fim, os 3 principais objetivos dos governos gerais no Brasil eram estes. Primeiro, explorar aquela terra e render lucros para Portugal. Segundo, povoar. E terceiro, proteger de todos os invasores estrangeiros aquela colônia, né? Para que Portugal fosse o único dono, tivesse monopólio, né? Como vocês podem ver, é uma forma que Portugal adotou para conseguir superar todos os erros que eles cometeram desde o período pré-colonial. E foi uma forma que, se por um lado gerou mais renda, mais lucro para Portugal, de fato, né, porque eles reforçaram o controle sobre aquela colônia, por outro lado, também criou práticas nos órgãos administrativos chamadas de clientelismo, né, que a gente conhece até hoje, né, porque grupos, indivíduos, né, buscavam contornar o aparato estatal por meio de favores especiais, né, por meio de cargos, concessões, dinheiro, enfim, né? E é uma prática que a gente vê comum até hoje na política brasileira, né? Então é o início aí de tudo, né? Como vocês podem ver. Por isso que é muito importante a gente conhecer. Então, chegamos à nossa conclusão, que é a seguinte: as capitanias hereditárias, elas vão continuar existindo. Para depois de 1572, né, do fim do governo geral, elas só vão terminar ali em 1821, um ano antes da chamada independência do Brasil. E que elas vão se transformar em províncias do novo império Dom Pedro I, depois Dom Pedro II, para lá no finalzinho do século XIX, com a proclamação da República, se transformarem nos atuais estados brasileiros da República, né? Então elas são a origem, né, o início ali dos estados. Dá para ver até que alguns nomes são os mesmos dos atuais estados, né? Só mudou o desenho, a localização um pouco. E a gente também precisa se questionar, né, com a mesma pergunta que a gente fez no início. Por que é tão caro comprar uma casa no Brasil? Por que é tão caro conseguir uma terra? Né? Por que é tão difícil? Por que tem tanta gente sem terra, sem teto? Né? Porque lá, desde 1534, o Brasil foi dividido em 15 para apenas 12 pessoas. Né? A terra ela já foi, desde o início, concentrada na mão de poucos. E isso pouco mudou até hoje. Né? Os latifúndios continuam existindo, né? As grandes propriedades rurais. E aí, se você vai querer uma terrinha para você, é muito difícil. Ele vai te vender por um preço muito alto, assim como as casas, né? Então, é muito difícil você conseguir uma moradia no Brasil. Né? Então, isso fez com que houvesse uma desigualdade muito grande. A maioria da população, conforme crescia cada vez mais, fosse ficando cada vez mais marginalizada. Né? A colônia ela vai acabar, mas as injustiças, a desigualdade vai se perpetuar. E agora, se você vai lutar pelo seu direito à terra contra essa injustiça, como é que muitos dizem, né? Eles vão dizer que você é criminoso, que você é vagabundo, que você é invasor, né? Mas o certo seria aceitar essa concentração de terra na mão de poucos, essa injustiça, né? Então fica a reflexão aí, né? Porque os latifúndios estão aí, né? Não dá para negar como alguns políticos fazem, né? Como se eles não existissem mais, né? E o Brasil nunca passou por uma reforma agrária. Então fica o questionamento, tá bom? Assim eu encerro o vídeo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um abraço. E eu queria pedir por último para que vocês dessem um like nesse vídeo
e que quem não se inscreveu, se inscreva no canal para que a gente possa continuar disseminando os conteúdos aqui, né, para que cada vez mais gente possa aprender história, para que isso seja cada vez mais um direito de todos, né, de a gente conhecer a história. Obrigado, um beijo para todos vocês. Até a próxima.